vamos meditar do versículo 2 ao versículo 6. Colossenses, capítulo 4, dos versículos 2 ao versículo 6. Colossenses 4, 2 ao 6. Assim, a palavra de Deus: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Vamos orar novamente. Querido Deus, muito obrigado pela graça de poder pregar a sua palavra, de poder ministrar à igreja e com o fim de edificá-la. Muito obrigado, ó Pai, porque apesar das minhas falhas e pecados, o Senhor tem me usado de maneira graciosa, e eu agradeço muito por isso, Deus. E agradeço pela vida da igreja, que se reúne aqui pela manhã com a sua Bíblia aberta, a fim de ser alimentada pelo verdadeiro Evangelho. Muito obrigado pela sua palavra, e porque ela está diante de nós. Fala aos nossos corações, fala à igreja, apesar de mim, Deus. Que possamos nos maravilhar com a tua palavra. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Hoje, então, nós vamos ver algumas características de uma igreja que está envolvida com a missão de Deus. Fato é, queridos irmãos, que há uma missão acontecendo neste mundo, da qual Deus é o autor, da qual Deus é a origem. E Deus nos chama a participar dessa missão. Deus nos convoca a participar dessa missão. E essa missão, queridos, não depende de nós, mas depende de Deus. E Deus nos dá o privilégio de participar dela. E hoje nós vamos ver como a igreja que Deus chama, como os cristãos que Deus chama, podem participar desta missão. E nós vamos ver 3 aspectos. Logicamente há muitos outros, irmãos, mas há 3 aspectos nesse texto que eu quero salientar, para que nós possamos de fato continuar sendo uma igreja que participa da missão de Deus que acontece em todo o mundo. Bom, irmãos, o primeiro ponto, queridos, é que uma igreja que participa da missão de Deus é uma igreja que ora. Nós acabamos de orar aqui. Oramos pelos missionários, oramos pelo Camboja, e oramos constantemente por outros vários irmãos que estão espalhados por esse mundo, levando o Evangelho. Então, uma igreja que participa da missão de Deus, ela é caracterizada pela oração, mas não simplesmente pela oração, mas pela perseverança. Devemos ser caracterizados por perseverar na oração. E irmãos, perseverança aqui é quando nós buscamos a Deus em oração constantemente, incansavelmente. É quando nós andamos em espírito de oração, como fala lá em Efésios. É quando nós realmente colocamos diante de Deus todas as nossas questões, todos os nossos pedidos, todos os nossos agradecimentos. É quando nós de fato reconhecemos que é só em Deus que podemos confiar e depender. Então, uma igreja que participa da missão de Deus é uma igreja caracterizada pela oração, pela sua perseverança em orar. E há 2 aspectos que Paulo aqui elenca em relação à oração. O primeiro deles é que nós devemos vigiar em oração. E a imagem aqui que você deve ter é de fato de um sentinela, de um vigia, de alguém que está constantemente atento às coisas que acontecem à sua volta. E para isso, irmãos,
Paulo já nos direciona a quais devem ser os motivos da nossa oração. O motivo da nossa perseverança em orar. E o primeiro deles que eu posso destacar aqui, nós precisamos orar pela nossa igreja. Porque a nossa igreja é uma agência missionária do reino. É uma igreja que está de fato envolvida com a missão de Deus. É uma igreja que não só envia, mas é uma igreja que contribui. É uma igreja que ora, que se preocupa. Então nós, como vigilantes, atentos àquilo que Deus está fazendo por meio de nós e através de nós e em nós, precisamos orar pela nossa igreja, para que possamos continuar participando da missão que Deus tem realizado nesse mundo. Mas precisamos orar também pelo trabalho que a igreja tem realizado. A nossa igreja tem um trabalho missionário, não é verdade? Um trabalho missionário, estabelecido lá no Monte Santo. Então nós, enquanto igreja, precisamos olhar para a nossa realidade e orarmos por aquilo que Deus tem feito através de nós. O trabalho lá no Monte Santo. Os irmãos que têm ido dia após dia e pregado o Evangelho, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua faculdade, ali é o seu campo missionário, ali é um campo missionário da Igreja Evangélica da Barreirinha. Então nós, como esses cristãos que perseveram em oração, precisamos estar constantemente vigilantes para orar pelos trabalhos que a nossa igreja tem desenvolvido. Precisamos orar pelas questões da nossa igreja, pelas dificuldades, pelos problemas, pelas tribulações que não só como igreja temos enfrentado, mas que cada irmão tem enfrentado. E por isso nós constantemente incentivamos aos irmãos a cada culto vir aqui à frente, colocar diante de Deus e diante da igreja o seu motivo de oração, para que nós possamos perseverar e orar pela vida uns dos outros. E devemos fazer isso como, irmãos? Veja o finalzinho do versículo 2. Com ações de graças. E ações de graças aqui, irmãos, é quando nós reconhecemos que Deus é um Deus que nos abençoa. E por ser um Deus que nos abençoa de maneira tão graciosa, tão misericordiosa, tão grandiosa, não há como nós nos aproximarmos desse Deus sem que seja com ações de graças. Reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo a magnitude das suas bênçãos e do seu caráter. Então, quando orarmos ao Senhor, quando perseverarmos em oração, quando lembrarmos dos motivos que nós, enquanto igreja, temos para orar, precisamos fazer isso em adoração a Deus, com ações de graças. Então, a primeira característica de uma igreja que se envolve com a missão que Deus tem realizado no mundo é a oração. Mas Paulo agora vai levantar um outro motivo, que nós vamos nos atentar, a partir do versículo 3. Há um motivo em que Paulo se importa, há um motivo que vem do coração do apóstolo Paulo, e pelo qual ele deseja que a igreja de Colossos ore. Veja lá o versículo 3. Suplicai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Então aqui no versículo 3, o apóstolo Paulo pede à igreja de Colossos, para que a igreja continue orando, perseverando em oração, vigiando com ações de graças, mas agora também suplicando a Deus, ao mesmo tempo, por Paulo? Não, por nós. E aqui há um ensino muito importante, queridos, que eu já quero antecipar. A obra missionária, a missão que Deus tem realizado no mundo, envolve pessoas.
Não é somente uma pessoa que faz, não é duas, são várias pessoas que devem se envolver na obra missionária, na missão que Deus tem realizado no mundo. Então Paulo aqui não coloca somente ele como o ministro do Evangelho, como missionário, como apóstolo que necessita de oração, mas ele envolve todas as outras pessoas que, assim como ele, têm perseverado na obra do Evangelho. E aqui na carta aos Colossenses nós já temos algumas pessoas que com certeza são incluídas nesse motivo de oração. Primeiro, nós temos lá no capítulo 1, versículo 1, se você pode acompanhar aí na sua Bíblia, capítulo 1, versículo 1, quem são os nós que Paulo gostaria que a igreja orasse? Olha só, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Quem Paulo envolve? Timóteo. Mas nós temos mais pessoas aqui. Capítulo 4, versículo 10. Capítulo 4, versículo 10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, outro Jesus, conhecido por Justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vós conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia, e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Percebe quantas pessoas Paulo cita que estão envolvidas com a missão de Deus? A obra missionária não acontece com uma pessoa, mas sim com o envolvimento de várias pessoas. E essas várias pessoas nós nominamos ela como igreja. Muitas vezes nós esquecemos de que Paulo, apesar de Paulo ser Paulo, haviam muitas pessoas que o ajudavam e eram cooperadores no ministério e na obra do Evangelho. Então, irmãos, quando você for orar por missões, você precisa perseverar em oração. Segundo, você precisa vigiar, ou seja, estar atento às necessidades, não só da obra missionária que tem acontecido aqui da nossa igreja, mas também na obra missionária que tem acontecido através da vida dos missionários que a nossa igreja ajuda. E quando eu falo você estar atento, irmãos, é de fato você pegar e irmão, Rony, como que está aí? Está precisando de alguma coisa? Tiago, como é que está? Quais são as dificuldades? Quero orar por você. Está precisando de alguma oferta? Eu quero enviar uma oferta. Então você precisa se envolver, estar atento às necessidades daqueles que estão trabalhando para que o Evangelho avance. Você precisa estar atento às necessidades que a nossa própria igreja tem. O que está precisando lá na igreja do Monte Santo? E lá tem lugar para trabalhar, não tem, pastor Lucas? Esses dias eu fiquei sabendo que o Lucas tocou bateria no louvor, não é verdade? É. Aqui também, né? Aqui temos só um, né? Que não consegue, né? Se dividir em dois. Estão entendendo, irmãos? Que uma igreja que se envolve com a missão de Deus, ela está atenta às necessidades da obra missionária que acontece na igreja local, mas na obra missionária que acontece na igreja global. E a igreja faz isso com ações de graças, reconhecendo
as bênçãos que Deus nos dá. E que é uma bênção maior, irmãos, do que participar da obra que Deus está fazendo nesse mundo. Que é uma bênção maior, irmãos, do que você pregar o Evangelho. Que é uma bênção maior, irmãos, de que você ser semelhante a Cristo por sofrer pela causa de Cristo. Que bênção maravilhosa. Eu fico imaginando os cristãos, quando foram identificados como cristãos, lá em Atos 11. Alguns teólogos dizem que eles foram chamados de cristãos por zombaria. Mas isso é maravilhoso. Você ser reconhecido como alguém que é parecido com Cristo, ainda que isso seja de forma escrachada, ainda que você seja zombado, isso é maravilhoso, porque isso mostra que você está no caminho certo, de que você está sendo diferente daquilo que o mundo é e oferece. Nós precisamos agradecer, nos colocar diante de Deus com ações de graças, pela forma como Ele tem nos usado e usado vários outros irmãos na obra do Evangelho. Então suplique, rogue a Deus, é quase que um implorar a Deus pela obra missionária, pela missão que Deus tem feito nesse mundo. E qual é o pedido específico de Paulo? Eu acho muito interessante esse pedido, me chama muito a atenção. Para que Deus nos abra a porta. Irmãos, e aqui abrir porta, para que nós possamos entender, é quando você ora assim: Deus, você está desempregado. Eu já passei por essa situação, ficar desempregado. E aí como que você ora? Deus, abra uma porta de emprego. É basicamente isso que Paulo está fazendo aqui. Deus, abra uma porta. Nos dá a oportunidade. Abra uma porta, nos dá uma oportunidade. Só que a oportunidade que Paulo está pedindo não é para que ele tenha algum benefício. Não é para que ele tenha alguma bênção. Abra a porta a palavra. Irmãos, só para nós lembrarmos aqui, qual que é o contexto da carta à igreja de Colossos? Ela é conhecida como carta da prisão. Porque quando Paulo escreve essa carta, ele está preso. Ele está preso. Ele está preso em Roma, possivelmente. E ele está numa prisão domiciliar, mas ainda assim ele está preso. Ele tem guardas que ficam ali vigiando ele 24 horas. Ele está nessa condição. E o motivo e o pedido de Paulo não é para que ele seja liberto. Não é para que ele volte à sua rotina normal. Mas é para que Deus abra a porta ao Evangelho. A preocupação prioritária do apóstolo Paulo, de todos aqueles que cooperavam com ele em seu ministério, era para que a palavra continuasse avançando. Então aqui, irmãos, um motivo de oração em relação à obra missionária que tem acontecido em nossa igreja e a obra missionária que nossa igreja tem participado em outros lugares, é para que o Evangelho avance. Logicamente, como eu falei anteriormente, é necessário que nós nos atentemos às necessidades dos nossos irmãos. Porque muitos deles estão pregando o Evangelho em contextos em que não há liberdade, em que isso aqui que estamos fazendo hoje, essa liberdade que temos aqui de nos reunirmos, não é algo real para eles. Nós precisamos nos atentar às necessidades dos nossos missionários, às necessidades da missão que a nossa igreja tem realizado aqui, em Curitiba, em Almirante Tamandaré.
Mas se há um motivo que deve estar constantemente presente em nossas orações, é para que a porta seja aberta ao Evangelho. Porque é o Evangelho que transforma, é o Evangelho que gera nova vida, é o Evangelho que gera fé, é o Evangelho que traz salvação às pessoas. Porque o Evangelho é Jesus Cristo. Então, nas suas orações, irmãos, você precisa ter como pedido prioritário que a porta seja aberta ao Evangelho. Amém? Abra a porta ao Evangelho. Dá uma oportunidade, Deus, que nós possamos pregar o Evangelho abertamente. É esse o pedido de Paulo. Só que aqui nós precisamos retomar que Paulo estava preso. E o fato de Paulo estar preso e ele pedir que Deus o dê uma oportunidade, que Deus abra a porta ao Evangelho, me faz pensar que Paulo, além de continuar pregando o Evangelho, como ele fazia rotineiramente, ele também queria pregar o Evangelho diante do tribunal. Porque ele estava aguardando, a expectativa dele era ser julgado. Então Paulo para que Deus abra uma porta para que ele pregue o Evangelho perante ao tribunal, ainda que isso gere morte. Nós estamos entendendo aqui qual é a prioridade máxima da missão de Deus? É que Deus seja glorificado por meio de todos os povos, tribos e nações, por todas as etnias. Só que todas as etnias só vão glorificar a Deus, e esse é o desejo de Paulo. O desejo de Paulo é que todas as etnias glorifiquem a Deus, não somente no dia do julgamento, onde até mesmo iníquos vão fazer isso, mas que todos os povos adorem a Deus como filhos, como igreja. Essa é a expectativa de Paulo. Ainda que ele tenha que pregar e que ele tenha abertura para pregar diante do tribunal, para os magistrados, ainda que gere isso morte, é o desejo de Paulo, pregar o Evangelho e que a porta seja aberta. Só que aqui, irmãos, abrir a porta ao Evangelho, ainda que Paulo não estivesse muito preocupado com as consequências as consequências do ato de pregar o Evangelho, o que isso poderia acarretar para ele, Paulo deixa implícito aqui um desejo de que ele pregue o Evangelho abertamente. Irmãos, nós sabemos na leitura da palavra de Deus que Paulo sofreu muito. Paulo sofreu bastante. E para isso nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 11, para nós vermos aí um relato de Paulo em relação aos seus sofrimentos. Segunda Coríntios capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 23, só para a gente ter uma ideia do que o apóstolo Paulo e os seus cooperadores já passaram. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre
gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Sofreu ou não? Qual que foi a palavra que você mais ouviu na leitura aqui? Em perigo, em perigo, em perigo. Paulo, ele não estava tão preocupado de fato com as consequências do que pregar o evangelho podiam acarretar a ele. Mas eu acho interessante que Paulo pede, Deus, que nós possamos pregar o evangelho abertamente. Deus, eu estou disposto a sofrer pela causa. Mas se eu não puder passar por essas coisas, eu vou ficar feliz também. Ele está pedindo isso, Deus, que a gente possa pregar o evangelho tranquilamente. Eu fico imaginando a alegria de Paulo também, quando ele pregou o evangelho, por exemplo, em Atos 14, para Lídia. Recebeu o evangelho, depois de receber o evangelho, eles foram para a casa dela. Fico imaginando também quando Paulo pregou o evangelho lá em Bereia, Atos 17. Os irmãos de Bereia receberam o evangelho com alegria, estavam preocupados se Paulo estava pregando de fato a palavra. Fico imaginando a alegria de Paulo também ao pregar o evangelho em Éfeso, onde os irmãos lá em Éfeso também foram receptivos à palavra, os 12. A gente só ouviu sobre o batismo de João. Aí Paulo já pegou, já ensinou ali, já batizou. Então, irmãos, nós precisamos orar. Um dos nossos motivos de oração, além de que a palavra avance, é que nossos irmãos, nos diferentes contextos e realidades que eles se encontram, possam pregar o evangelho abertamente. Que eles continuem e que nós, enquanto igreja, também possamos continuar tendo a disposição de até mesmo sofrer por Cristo, ser perseguido por Cristo, porque isso nos identifica enquanto cristãos também. Fato é que Jesus foi perseguido. E se nós queremos ser semelhantes a Jesus, nós temos que ter a ideia, eu falei isso na escola dominical, que uma das coisas que nos torna semelhantes a Cristo é o sofrimento pela causa do evangelho. Mas nós precisamos orar para que Deus nos dê uma porta aberta à palavra, para que possamos pregar e a palavra seja recebida. A questão aqui não é que Paulo não está disposto a sofrer, e nós acabamos de ler um texto que prova que Paulo sofreu muito. Tem um texto em Atos, que eu acho ele coisa de ficção, mas é realidade, mas eu não consigo imaginar. Paulo prega, ele é apedrejado, dado como morto, os seus cooperadores vão lá, olham para ele e falam, pixe, esse aí já era. Aí o que acontece? Paulo levanta, e o que ele faz? Continua pregando o evangelho. Então nós não estamos falando de alguém que não está disposto a sofrer. Ele já mostrou várias vezes que sim, os seus cooperadores também. Mas ele quer uma porta aberta para pregar o evangelho. Seja para os magistrados no tribunal, seja ali na região de Roma, nas vilas, para as pessoas, no cotidiano. Ele quer uma porta aberta. Então esse deve ser os nossos motivos de oração, para que o evangelho avance e para que Deus abra uma porta para que o evangelho seja pregado abertamente. Então, uma igreja missionária, uma igreja envolvida com a missão de Deus, é uma igreja que ora, persevera na oração, vigia, está atenta às necessidades da nossa igreja enquanto agência missionária, enquanto posto avançado do reino, está preocupado com as necessidades dos missionários que nós contribuímos, faz isso com ações de graça, suplica, implora a Deus para que uma porta seja aberta,
com tranquilidade para que o reino avance. E aí nós temos o conteúdo, e aqui nós temos a segunda característica de uma igreja envolvida na missão de Deus. Além de orar, é uma igreja que envia. Como assim, Alisson, é uma igreja que envia? Não estou conseguindo ver isso no texto. Olha só. Continuando ali, a fim de falarmos, versículo 3, a fim de falarmos do mistério de Cristo. O mistério de Cristo. E o que isso tem a ver com enviar? Para isso nós precisamos entender o que é de fato o mistério de Cristo. E aí nós vamos lá para Efésios capítulo 3. O que é o mistério de Cristo? Efésios capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 6. Efésios 3, versículo 1 ao versículo 6. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Ó o mistério, qual é o mistério? Versículo 6. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Qual é o mistério? Novamente, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Porque uma das características de uma igreja que se envolve com a missão é o envio. Porque há uma preocupação em que todos os povos conheçam a palavra de Deus. Esse era o conteúdo da mensagem de Paulo. Abra a porta à palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo. E o mistério de Cristo é o quê? Que não importa se é judeu, se é grego, se é brasileiro, se é venezuelano, se é colombiano, se é alemão, não importa. Todos aqueles que são alcançados pela mensagem e creem, são povo de Deus. E por isso a igreja precisa estar preocupada em enviar missionários para todos os povos, porque ela entende que o mistério de Cristo, o Evangelho, é o que nos faz, apesar das nossas diferenças culturais, apesar das diferenças étnicas e de raça, o Evangelho é que nos torna um em Cristo Jesus. E por isso a igreja precisa estar preocupada em enviar missionários, pregadores e pregadoras da palavra, a fim de que todos os povos creiam e sejam alcançados pelo Evangelho da graça de Deus. E por isso é uma característica da igreja que se envolve com a missão de Deus. Porque o conteúdo da mensagem é que todos os povos se tornam um em Cristo Jesus. A igreja precisa enviar. A igreja precisa enviar missionários a povos que ainda não foram alcançados. O Otávio falou aqui, mais de 2.000 anos, e ainda existem povos que não ouviram sequer uma vírgula da palavra de Deus. E nós, enquanto igreja, local e global, precisamos enviar, a fim de que todos os povos ouçam o Evangelho
que nos torna um povo em Cristo Jesus. Essa igreja que faz parte da missão de Deus. Essa igreja que se envolve com a missão que Deus tem realizado no mundo. Essa igreja que se preocupa com a expansão e o avanço do reino de Deus. É uma igreja que ora, mas é uma igreja também que envia. E eu dou graças a Deus por essa igreja que ela envia. Muitas pessoas foram enviadas, saíram desta igreja e hoje estão pregando o evangelho em muitos lugares do Brasil e do mundo. É uma igreja que envia muitos irmãos que receberam o evangelho aqui nessa igreja, hoje estão lá pregando o evangelho no Monte Santo. Foram enviados, querendo ou não, enviados, estão lá exercendo o ministério e pregando a respeito do mistério de Cristo, de que todos os povos, e no caso do Monte Santo, independente da sua classe social, se você é pobre ou rico, você é povo de Deus. E essa é uma igreja que envia, e nós precisamos fazer mais. Não podemos nos acomodar. Então, uma igreja que participa da missão de Deus, ela ora pela missão, ela envia. E aqui Paulo continua: o mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, foi preso por pregar o evangelho. Veja como Paulo, ele não está dizendo que ele não gosta de sofrer, que ele não quer sofrer. Ele estava preso inclusive por pregar o evangelho. E ele termina o versículo 4 dizendo: para que eu o manifeste como devo fazer. E aqui, irmãos, eu sempre gosto de puxar a orelha dos professores, porque eu também sou professor de escola dominical. Gente, é Paulo falando. Paulo, o maior teólogo, o maior missionário que já existiu. Ele fala: para que eu pregue o evangelho corretamente. Paulo está falando isso. Paulo está dizendo assim: igreja de Colossos, eu e os meus cooperadores, nós queremos uma porta aberta ao evangelho, para que o evangelho avance com um pouco de tranquilidade, mas não para que a gente fale do nosso currículo, não para que a gente fale das coisas grandiosas que a gente fez, não para que a gente fale do quanto a gente é bom, de quantas igrejas a gente plantou, não para que a gente fale dos nossos feitos, mas para que a gente pregue o evangelho corretamente, da maneira como ele é, a verdade em sua essência. Então Paulo não vai lá trocar figurinha com eles. Paulo não foi lá fazer churrasco, ele não quer fazer churrasco com as pessoas. Ele quer pregar o evangelho. Esse é o conteúdo da mensagem de Paulo. Essa é a base, é a força que conduz o seu ministério. O evangelho. E a preocupação de Paulo, o temor de Paulo é que o evangelho seja pregado corretamente. Porque é o evangelho que transforma vidas. Não podemos adulterar a mensagem. Porque uma mensagem errada gera cristãos errados. Nós gostamos muito de falar dos católicos. Os católicos, tem católico não praticante. Acho que o Machado estava falando do rapaz que veio ver aqui a questão da luz, que ele é católico não praticante, né? Ele falou isso, né? A gente critica, mas existem muitos cristãos não praticantes. É o que um bispo chamado Riley diz: cristão nominal. Evangélicos não praticantes, desculpa. Mas o Riley chama de cristão nominal.
Batem lá o IBGE, batem na portinha da pessoa. Qual é a tua religião? Sou evangélico. Nunca pisou numa igreja. Olha a preocupação de Paulo, irmãos. Ele quer que o evangelho seja pregado corretamente, que o evangelho seja vivido corretamente. É somente a mensagem sendo pregada em sua essência que vai gerar cristãos verdadeiros, maduros, que amam a Deus, que amam a igreja, que amam a sua palavra. Esse deve ser o conteúdo da mensagem, o mistério de Cristo. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. E Deus com certeza será glorificado através da sua vida. Amém? Pregue. Vamos pregar. E aí nós temos um terceiro aspecto de uma igreja que se envolve com a missão de Deus. E está ali no versículo 5 e versículo 6. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Paulo, então, nos versículos 2 ao versículo 4, estava direcionando a sua palavra ao seu ministério, ao seu desejo em relação à expansão e avanço do reino. E agora ele direciona a sua palavra à igreja de Colossos, e ele fala assim: portai-vos com sabedoria para com os de fora. E portar com sabedoria aqui, irmãos, Paulo está falando em relação ao procedimento, à conduta dos cristãos da igreja de Colossos. Eles deviam ser referência de moralidade e ética na sociedade. Eles não deviam se deixar levar pelos movimentos e filosofias daquela época. E aqui, irmãos, uma outra questão em relação ao contexto. Aqui havia uma filosofia que estava circulando naquela época, como acontece hoje em dia, que chamam, alguns teólogos dizem que é o gnosticismo, mas enfim, isso só vai acontecer no segundo século, né? Mas era uma filosofia que não acreditava que a carne era má, mas o espírito era bom. E que as pessoas alcançavam um nível elevado de existência através do conhecimento. E eles não acreditavam que Jesus podia ser Deus. Porque Jesus veio como? Carne e osso. Ok? Então, quando Paulo diz assim, portai-vos com sabedoria para com os de fora, ele está dizendo para a igreja, que o seu testemunho seja digno do evangelho, e que apesar das influências, que apesar de tudo aquilo que vocês têm visto na sociedade, que vocês possam ser diferentes de tudo isso. Que o seu testemunho seja digno do evangelho, que você seja reconhecido como alguém que é parecido com Cristo. E uma igreja que participa da missão de Deus, ela não só ora, ela não só envia, mas ela também é uma agência missionária do reino. Porque aqueles que fazem parte da igreja testemunham do verdadeiro evangelho de Deus, o evangelho da graça. E aqui, irmãos, eu não estou dizendo que o teu evangelho, que é o teu testemunho, ele valida a mensagem. A mensagem é maior que o mensageiro. O evangelho, em sua essência, ele é perfeito e real, verdadeiro, sem a nossa presença ou não. Mas a questão é que o nosso caráter, a nossa reputação, pode mostrar para as pessoas se estamos vivendo de acordo com aquela verdade que nós dizemos crer. E aí eu pergunto para todos nós, como que está o nosso testemunho? Como estamos participando da missão de Deus aonde estivermos? Como anda o nosso testemunho, a nossa integridade para com os de fora? E os de fora aqui são os não cristãos. Se você quer ser um missionário, e você é, porque você foi chamado por Deus, você foi vocacionado por Deus como embaixador do reino, embaixador de Cristo. Você precisa testemunhar os valores do reino, o amor de Jesus.
Uma igreja que se envolve com a missão é uma igreja onde todos os seus missionários, todos aqueles que participam, todos aqueles que foram chamados, têm uma conduta, um testemunho digno da mensagem que pregam. E ele continua: aproveitai as oportunidades. Eu acho engraçado, né? Paulo pede para que a porta seja aberta. E depois ele pede para que a igreja possa aproveitar as oportunidades. E muitas vezes, irmãos, Deus nos abre diversas portas. Se eu for perguntar para cada um de vocês quantas oportunidades vocês tiveram para pregar o evangelho, se vocês perguntarem a mim, várias oportunidades. Mas sabe quem muitas vezes fecha a porta? A gente. O nosso testemunho. Deus nos dá uma oportunidade. Mas às vezes nós fechamos a porta. Nós não aproveitamos as oportunidades que Deus nos dá para pregar o evangelho. Aproveite a oportunidade. Seja a oportunidade que Deus quer usar para que outras vidas sejam alcançadas pelo mistério de Cristo, pelo evangelho da salvação. E para finalizarmos, irmãos, versículo 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. O que seria uma palavra agradável? Aqui Paulo não está dizendo assim para você ir com a maré. Ah, esse grupinho aqui fala que tal coisa é boa. Aí você está lá, aí você faz cara de paisagem, né? E só concorda. Aí tem outro grupinho que fala algo totalmente diferente. Aí para você agradar aquele grupinho, você faz cara de paisagem e concorda. Não é isso que é ser agradável. Isso é ser hipócrita. Uma palavra agradável é quando você tem uma palavra que gere edificação na vida dos irmãos, mas que gere questionamento na vida dos não cristãos. É aquela palavra que vem no momento certo. É aquela palavra que está de acordo com a realidade daquelas pessoas. Um exemplo que nós podemos usar aqui, a maneira como eu prego aqui agora, não vai ser a mesma forma que eu vou pregar para uma criança. Eu vou usar uma linguagem que seja semelhante, adequada à criança. Eu dar aula numa faculdade é diferente de eu dar aula na EBD. E assim por diante. A palavra agradável, ela tem consciência da realidade das pessoas em que eu estou me envolvendo. E aí eu tenho uma palavra que gera naquelas pessoas dúvida, questionamentos, que gera alegria. E eu sei que você já passou por isso. Nossa, aquele irmão, tem um amigo lá, ele falou, você chegou lá para o teu amigo e falou uma coisa assim, algo de Deus, se foi boca de Deus naquele lugar, e aí você percebeu que aquele teu amigo não cristão ficou meio, nossa, ó, interessante o jeito que você pensa. Já passou por isso? Sim ou não? Sim. Isso é palavra agradável. É aquela palavra incisiva, cirúrgica, que o Espírito Santo nos dá e nos capacita em fazer. E essa palavra precisa ser temperada com sal. E aí esse texto ele lembra muito lá, Mateus 5, 13. Vós sois sal da terra. A ideia é quase a mesma. O sal ele dá sabor. A tua palavra tem que fazer diferença na vida das pessoas. E irmãos, não se diminua mediante os desafios missionários que você tem, porque a palavra que habita em você é a palavra de Cristo, é o evangelho da salvação, é o evangelho que gera vida. O poder pelo qual você está revestido vem de Deus, é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Não diminua a missão, não se diminua mediante os desafios, porque o que habita em você é o Espírito do próprio Deus.
É o Espírito do próprio Deus. E essa palavra temperada com sal, que faz e gera impacto nas vidas, que influencia as pessoas, somente essa palavra. Quem tem essa palavra? Nós. Você tem essa palavra, eu tenho essa palavra. Então, irmãos, uma igreja missionária, uma igreja que se envolve com a missão de Deus. Eu lembro sempre do que o pastor Maia disse. Aqui faltou contribuição, né? Nós não temos contribuição nesse texto. Mas você sabe que contribuir com a obra missionária também é muito importante. Mas a questão aqui, irmãos, não é se oro, ou envio, ou dou testemunho. Não. Eu oro, eu envio e eu dou testemunho. Nós, enquanto igreja, enquanto agência, enquanto posto avançado de Deus, participamos da obra de Deus de maneira completa. Nós não fazemos isso ou aquilo. Eu não escolho só orar, eu não escolho só contribuir, eu não escolho só enviar. Eu participo de todo o processo. Porque uma igreja missionária, ela é caracterizada por participar de todo o processo. Integralmente. Essa é a igreja que Deus chama a participar da sua obra. Essa é a igreja evangélica da Barreirinha, igreja evangélica do Monte Santo. Essa é a igreja que Deus chamou para participar da sua obra. E o próprio Deus que nos chama é o próprio Deus que nos capacita. Amém? Que possamos continuar sendo essa igreja que ora, que envia e que dá testemunho, para que o reino continue avançando. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Às vezes eu olho para o meu pé, e a minha esposa sabe, o meu pé é terrível, né? É um desastre. Não, tem outras coisas no meu pé aí que eu nem quero falar, que senão vai censurar lá, ó. Mas a questão aqui não é a beleza dos pés. Gente, as pessoas naquela época, eles andavam de sandália. Não tinha Uber. Hoje o Rafael falou para mim que veio de Uber, né, Rafael? Não tinha Uber, não tinha 99. Era a pé. Não tinha todos os óleos essenciais, né? Não tinha nada disso, irmãos. Mas por que os pés daquelas pessoas, por que os pés dos apóstolos, por que os pés dos discípulos eram formosos? Não porque eles eram bonitos, mas porque eles pregavam o evangelho. Essa é a beleza que Deus quer que a sua igreja tenha. Não é a roupa que eu visto, não é a beleza do meu templo, mas é porque pregamos o evangelho. É isso que é belo para Deus. Uma igreja que se envolve com a missão. Vamos orar? Vamos ficar em pé. Acima de toda razão, acima dos céus, olhando pra nós com graça e perdão, ó Deus do meu ser.